Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Estamos chegando mais uma vez com a oportunidade de levar uma mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Daqui a pouquinho também abrindo aqui para Trentina FM 98,13, Rodeio Santa Catarina. E aquela abertura é sempre muito especial, né? Fazemos questão de frisar sempre que o dia está só começando, né? Um domingo de manhã cedinho aqui, bem nublado, né? Nossa querida Lúcia Marques Bagatim, em São Paulo, com a gente, sempre nos ajudando, né? Vibrando com a gente nessa manhã tão especial. Muito bom dia, Lúcia. Muita paz, um beijão e para toda a família. Vamos lá, então? Abrindo também aqui agora oficialmente para Trentina FM 98,3. Vamos lá. Aquela abertura sempre muito, muito especial. Já começamos a nos concentrar aí, né? Valeu, Lúcia. Muito bom dia. Beijo grande para todos aí. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Prestemos atenção. Respiremos fundo, vamos nos concentrar, abrir aquela clareira na psicosfera. Você está entrando na Aldeia Felicidade, conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Alcione Antunes de Souza, bom dia, meu amigo. Forte abraço, valeu, beijo grande para todos aí. Obrigado por estar com a gente. Você merece. Valeu, Alcione. Ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. E a música cheia de alegria. Nossa querida Bernadette Steffes, bom dia, Bernadette. Beijão aí pra ti e pra toda a família. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Amargurado e descontente, e eu era tão impaciente. Bom dia também, Bernadette. Beijo grande. Oh, oh. Mas eu não sabia que muitos caminhos são certos. Vamos compartilhando já. Vem acessando o nosso YouTube, né? Uns poucos inscritos, né? Pode ser mais uma ferramenta útil lá na frente. Então, nos inscreveram, né? Zeca Grava, programa do Aldeia Felicidade. A Noeli Sartori também com a gente. Bom dia, Noeli. Muita paz para todos aí. Vamos nos concentrar um pouquinho mais. Abrimos juntos aquela clareira na psicosfera. Jesus com seus braços abertos, governador espiritual do planeta, né, colocando para todos nós eflúvios divinos, nossos fluidos vitais. Ângela Passing, bom dia, Ângela. Bom dia, meu amigo. Valeu, Ângela. Muita paz, muita luz. Vamos nos concentrar um pouquinho, né? Agradecer a Deus por mais um dia. A página está em branco. O domingo está só começando. Possamos chegar ao final dele e não termos do que nos arrepender.
também aqui para Cretina FM 98,13, Rodeio Santa Catarina. Vamos lá então. A Cretina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte, aqui da Cretina FM 98,3. Nossa saudação a vocês do Facebook, que já estão conosco há um pouquinho mais de tempo. Nossa querida Carmen Klosowski, trabalhadora do bem, Lendael, bom dia, amigo. Valeu, Carmen. Muita paz, muita luz para todos aí. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. O programa só começando e partindo para o seu 16º ano, levando mensagens de luz e de esclarecimentos, tocando os corações de todos os nossos irmãos em todos os cantinhos. E também através do YouTube, uma ferramenta tão especial. Todos os programas estão lá, né? São 300, 400, 500 programas, né? Eu não sei o número certo, mas estão todos lá. Você pode acessá-los. Até é bom colaborar, né? Se inscrever, porque talvez lá na frente possa ser mais uma ferramenta bem útil para a divulgação da doutrina espírita, do Consolador prometido por Jesus, que chegou para nós em 1857 pelas mãos hábeis, amorosas de Allan Kardec, que depois reencarnou como Chico Xavier. Mas antes houvera sido Francisco de Assis, René Descartes, foi João Evangelista, foi Isaac, foi Daniel. Então, várias encarnações a serviço de Jesus e por todos nós. Então vamos agradecer, né? Gratidão é o principal objetivo da nossa estadia, porque a partir da hora que começamos a agradecer, nós nos damos conta que já temos muita coisa, né? Principalmente mais uma encarnação, a maior demonstração do amor de Deus por cada um de nós. Veja como é importante, junto com a reencarnação, o véu do esquecimento, para esquecermos um pouco as nossas atrocidades do passado, que muitos estão fazendo agora, né? Nossa querida Fefe, Copsel, nossa minha irmã e o Cláudio, um beijo muito grande. A Luana Pessotti também com a gente, bom dia, Luana. Muita paz para todos, muita luz, né? Nossa querida Lúcia, desde o comecinho já nos assistindo, nos acompanhando sempre lá de São Paulo. Essa energia chegando para todos os cantinhos e os coraçõezinhos também, né? Então que você possa compartilhar, né? E juntos testemunhamos, através das instruções que nos chegam, os ensinamentos dos nossos irmãos mais experientes. Espíritos muito mais evoluídos, a serviço de Jesus e por todos nós. Nosso querido Volney Vaz, o nosso Ney Vaz, lá em Rio do Campo, ele, o Wanda e toda a família, um beijo muito grande. Nossos amigos aí de Rio do Campo, né? É sempre muito bom lembrarmos dessa terra tão abençoada. Então o programa está fazendo isso, reunindo as pessoas em torno de Jesus, né? O Evangelho vivo que esteve entre nós e o Consolador prometido, o Espiritismo, é o cristianismo redivivo, nos esclarecendo todas as palavras de Jesus e acrescentando um pouco mais, como ele houvera prometido. Vou-lhe enviarei outro Consolador, que ficará convosco até o fim dos dias, que lhes esclarecerá tudo o que eu disse e acrescentará muito mais. Além de corrigir as deturpações que ao longo desses 2000 anos ele sabia que aconteceriam, como alguns estão fazendo ainda hoje, né? Então vamos realçar esse amor e pela gratidão testemunharmos a nossa fé, a fé racional, aquela que encara a razão face a face ao longo de todo o tempo, porque não é porque Deus quis, mas as coisas acontecem, as consequências são inevitáveis, causa e efeito é lei divino, e seria irracional não nos atermos a isso, achando que eu posso fazer algum mal a outro de nossos irmãos e não arcarmos com as consequências dos meus atos. Veja bem, fazer aos outros só o que gostaria que me fizessem, e não fazer o que não quero. Será que é tão difícil colocarmos em prática isso? A gente vê que é, né? Senão o mundo já seria planeta não de regeneração, mas ditoso e feliz, se todos nós nos dispuséssemos a fazer e a pensar somente o que gostariam que fazer e que pensassem a nosso respeito, né? Acabar com o pré-julgamento, acabar com as colocações em que denigrem às vezes a imagem de alguém que esteja ao nosso lado, né? Alguém que esteja trabalhando também com as suas limitações, como são as nossas, e que alguém está nos entendendo, né? Porque os que estão fazendo hoje pela corrupção e atos atrozes contra a população arcarão com as suas consequências. Com certeza não na Terra, porque estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações, entrando no mundo de regeneração. Então essas expiações serão concretizadas no mundo primitivo ou no início de provas e expiações. Ninguém estará
deserdado, né, das benesses de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre e Guia, porque nenhuma ovelha se perderá, mas arcarão com as consequências dos seus atos desastrosos para a população e para si mesmos. Talvez nós hoje tenhamos que passar por algumas coisas que não são tão boas sob a nossa ótica, sob o nosso ponto de vista, mas certamente é a justiça divina se processando. Porque Deus, na sua sublimidade, na sua misericórdia, nos dá muitas chances. Pela sua bondade também nos dá a liberdade de semearmos o que nós quisermos, mas pela sua justiça também nos dá o tempero especial para nossas reconquistas emocionais e espirituais através das expiações. Nós arcaremos com as consequências. Não existe castigo, também não existe recompensa na lei de Deus. Tudo é consequência dos nossos atos. Nosso querido Valveri Testoni também com a gente. Bom dia, Valveri. Muita paz, muita luz. Eu gostaria de ler um trechinho, nós já lemos aqui, né, de Allan Kardec, esse emissário no mais alto, né, como falei, depois reencarnou como Chico Xavier para completar a sua obra, e hoje nós temos 550 livros do Chico, né? O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende a sua destinação. É o que nós sempre comentamos, né? Priorizarmos o que realmente importa, priorizarmos o lado espiritual, o que nós somos, a imortalidade. O Chico sempre dizia que o que nos falta é senso de eternidade. Nosso querido Alex Bernardo, muita paz, Alex, para vocês aí. Nossa querida Sandra também, toda a família, um beijo muito grande. Obrigado por fazerem parte da família Aldeia Felicidade, né? Então, senso de eternidade. Nós não nos damos conta que somos imortais, que somos cidadãos do universo, e a maioria de nós nem da Terra é. Já estamos aqui espiando, como alguns vão espiar agora os seus débitos. Os que se comprazem no mal na Terra, nesse momento, não reencarnarão mais aqui. Reencarnarão em mundos primitivos. E vale ressaltar isso, falarmos de vez em quando, porque não tem nada de ficção, né? Não é lei dos homens, é lei de Deus. E tudo que é de Deus é imutável. Assim como o seu Criador, né? Que é nosso Pai. O único ser eterno, né? Que nós não temos ainda capacidade de compreender, de entender. Nós sequer compreendemos o Espírito Jesus. Aquele homem que esteve entre nós, que operou tantas coisas que, sob o nosso ponto de vista, eram milagres, nada mais fez do que esboçar os seus conhecimentos. A manipulação dos fluidos vitais, né? De tudo que ele conquistou ao longo dos bilhões de anos. Porque há 5 bilhões de anos, 4 bilhões e meio, quando ele moldou o planeta Terra para nós, ele já era um espírito puro. Então, veja a distância que nos separa. Então nós vamos compreender Jesus como governador espiritual do planeta, o mestre dos mestres, porque realmente foi, porque realmente ele é. Vamos ver um texto legal? Tem um aqui legal da Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas também do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que fala sobre a nossa elevação. A partir do momento que nós nos propomos a trabalhar, né, em prol dos que estejam à nossa volta aqui, nós, pela caridade com a gente mesmo, né, se propõe a estudar, a se instruir, começamos a ser essas pequenas luzes. Então imagina o que a gente pode dar para quem esteja ao nosso lado. E as companhias que teremos. À medida que te levas pelo pensamento, sucedem-te ocorrências agradáveis, geradoras de alegria e de bem-estar, que transformam a tua existência, auxiliando-te na escala ascensional. Fenômenos telepáticos frequentes, conscientes e inconscientes, dão-se em razão dos pensamentos que se identificam no mundo vibratório, gerando vinculações correspondentes à onda de que se revestem. Todos podem modificar os hábitos de pensar, cultivando ideias relevantes através de leituras sadias, de conversações úteis, de convivências saudáveis. Aquele que, no entanto, prefere a preservação dos comportamentos afligentes, com os quais parece adaptado, responde pelos próprios insucessos, sem as escusas de que é a má sorte que o persegue, o destino que lhe é revel. Atitudes renovadas do espírito Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Então os que se acomodam estão sujeitos a arcarem com as consequências da sua má vontade de progredir, porque, como diz Paulo de Tarso, somos vigiados por uma nuvem de testemunha. Quem são esses nossos irmãos que nos acompanham? Espíritos bons ou os que ainda não atingiram esse patamar, né? Que estão, às vezes, pela obsessão, tentando nos castigar pelas atrocidades que cometemos no passado, pelas delinquências, pelos equívocos, né? E que, pela sua ignorância, também não entenderam que estão perdendo o seu tempo. Nosso querido Duro Demarque, bom dia, Zé, com um abençoado domingo para todos nós. Exatamente, Duro, para todos nós.
Que essa energia chegue em todos os corações. Um beijo grande para toda a família. Estamos aí, arcando com as consequências dos nossos atos. E a gente repete, porque é pela repetição que nós aprendemos, começamos a nos concentrar, a compreendermos o porquê da existência. Existência milhares. Todos nós aqui já reencarnamos 800, 1000, 2000 vezes. Reencarnaremos outras tantas a fim da purificação, do burilamento do espírito, para sermos um Jesus da vida, né? Um Jesus, o espírito puro, o único puro que esteve entre nós. E chegaremos lá, não tenhamos dúvida. É a própria Joana que diz que se tem uma fatalidade na nossa vida, é a perfeição relativa. Absoluta, é claro, só de Deus, nosso Pai, nosso Criador. E assim nós vamos compreendendo, assimilando os ensinamentos, transformando-nos em pequenas luzes e sendo útil na seara do amor e da paz. Nosso tempo, eu tenho aqui nós temos um depoimento de um fumante, né? É lógico, desencarnado, falando sobre as consequências do seu vício. Assim como todos os outros, né? É o cigarro, é o excesso de bebida, mas também as drogas, né? Mas também aqueles que a gente não consegue enxergar às vezes, que é a maledicência, né? A raiva, o ciúme, a inveja destoadas da realidade divina. A Inês Paulac com a gente também. Bom dia, Inês. Muita paz, muita luz para todos aí, né? Então nós temos assim, acompanhando esse depoimento, né? E nos livros Céu e Inferno nós temos vários depoimentos de espíritos infelizes, de espíritos suicidas, de espíritos medianos, então das mais variadas espécies, para que a gente possa absorver esses ensinamentos e não passarmos pelas mesmas coisas. Lembram? Falamos com uma pessoa inteligente, aprende com os próprios erros. É necessário isso? Não. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Não precisamos passar pela mesma coisa. Então, prestemos atenção nesse depoimento. E depois alguns esclarecimentos muito especiais. Depoimento de Jonas, após a sua desencarnação. Vou pedir, deixa eu ver aqui o nosso querido Serginho Antônio Oliveira, lá em Brasília. Bom dia, Zeca. Muita paz, muita luz para todos. Valeu, Sérgio. Bom trabalho aí. Que todos estejam bem. Esse é graças a Deus. Valeu, Serginho. Muita paz, muita luz. Nosso querido Valdemar Corrêa de Negredo também com a gente. Olá, então ele diz assim, o Jonas, após a sua desencarnação, né? Um fumante que certamente não fuma sozinho, né? Vou pedir para ter, em tenra idade, bronquite. Isso me manterá afastado do fumo. Fumei muito na encarnação passada. Fui escravo do vício. Arruinei a minha saúde. Desencarnei e fiquei desesperado para fumar. Fui socorrido. Logo após meu desencarne, fui a um posto de socorro. Não quis ficar lá e passei a vampirizar os encarnados fumantes para ter a sensação de que se fumava. Como fui infeliz. Era um trapo humano. Sofri nas mãos dos espíritos maus. Vaguei sem sossego. Sofri dores e humilhações. Um dia, cansado, orei muito e senti necessidade de abandonar de vez o fumo. Fortaleci-me nas orações e fui novamente resgatado. Auxiliado pelos amigos espirituais da colônia, após um período de tratamento, consegui. E agora, recuperado, estudando e auxiliando outros desencarnados viciados, me preparo para meu novo reencarne. Do livro Reconciliações. E aqui temos duas observações importantes a fazer. Nosso querido José Carlos Venrausch Medina, nosso Zé da Mecha. Bom dia, Zeca. Ótimo domingo a todos. Lá em Governador Celso Ramos, né, Zé? Beijão grande aí. Estamos com saudades. Muitas saudades também, Zé. Aquilo que causamos de bom e de mal a próximo, ou a qualquer, fruto da criação divina, sentiremos o efeito. Seja nesta ou em outra encarnação. Não tenhamos dúvida, causa e efeito é lei divina, imutável como seu Criador. Por exemplo, o usuário do cigarro lesa vários órgãos do corpo físico, e um deles, logicamente, é o pulmão. Nosso querido Sérgio Esteves, bom dia, meu amigo Zeca, um feliz domingo para vocês. Sérgio Esteves, lá em Navegantes. Bom dia, Sérgio, beijão aí para toda a família. Este órgão, então, se foi o mais lesado, poderá desencadear problemas pulmonares. Se isso não ocorrer nesta encarnação, numa próxima virá sensível às doenças como câncer, asma, bronquite e tantas outras, né? Os que não abusam da saúde e têm várias doenças estão provavelmente colhendo o que plantaram. E os que abusam da saúde e passam pela vida saudáveis estão plantando. Se assim não fosse, Deus seria injusto. Por exemplo, como pode uma criança nascer precisando de transplante de fígado e um adulto usuário de bebidas alcoólicas ser saudável? Como costumamos dizer, um está colhendo, porque a criança é um espírito velho, endividado em um corpo novo,
e outro está plantando. Como nos é avisado, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Segundo, outro fator importante que precisa ser esclarecido para o fumante inveterado. E assim tantos outros vícios, né? Aqui especificamente do Jonas, que era fumante. Ele raramente fuma um cigarro sozinho. Segundo André Luiz, que foi o Carlos Chagas na última encarnação, e temos de 13 livros aí, né, nosso querido Chico Xavier, há muitos espíritos que foram fumantes enquanto encarnados, e devido à falta de conhecimento da vida após a morte, do mundo espiritual, ficam ainda por muito tempo ligados a prazeres e hábitos terrenos, como os vícios, fome, sede, sexo e, é claro, muito mais. Esse fenômeno chama-se vampirismo. Esse assédio perdura até que a pessoa tome a decisão sincera de parar de fumar, o que certamente todos sabemos, não é fácil. Além da desintoxicação do organismo físico, é necessário a desintoxicação psíquica. Não é somente a pressão da nicotina e do alcatrão que precisam ser combatidas, mas igualmente a do desejo, do impulso alimentado por induções espirituais, de seus companheiros de trago, aqueles desencarnados, né, que o aconselharão a nunca parar. Esse alerta, é claro, serve qualquer tipo de cigarro, qualquer tipo de vício, né? Começamos falando do cigarro porque era o depoimento do Jonas, um fumante inveterado, né? Então veja bem como é importante os esclarecimentos. Não precisamos passar pela mesma coisa. Então vamos nos concentrar. É difícil, quaisquer vícios são difíceis de serem sanados, né? Porque primeiramente nos falta vontade. Será que eu quero parar mesmo? Né? E quando nós queremos, vamos pedir um abraço forte, amigo, do nosso mentor, da equipe espiritual, vamos orar, vamos fazer o evangelho no lar, colocar água fluidificada, vamos tomar aquela água como remédio, como antídoto, né, às nossas necessidades que não são boas, né? Porque nós temos vários desejos. Desejo é sempre do ego, né? É egoísmo. Nós temos a vontade que pode, então, assambarcar esses ensinamentos no mais alto, nos colocando num nível de compreensão melhor, né? E sermos mais fortes. Não tenhamos dúvida, todos podemos alimentar alguma coisa boa em nosso interior, porque aqui brilha uma luz. Temos luz, temos sombra, então vamos fazer prevalecer a luz. Isso depende de cada um de nós, porque se atentarmos para os ensinamentos do Espírito de verdade, estaremos concretizando então o fim pelo qual estamos aqui, aprendendo, nos instruindo e sermos boas ferramentas na seara do amor, da paz e da fraternidade. Nós, querido Juarez Bordim com a gente, muito tempo que a gente não se vê, grande amigo e de longa data. Juarez, um beijo grande aí para toda a família, tá? Muita paz, muita luz. Então depende de cada um de nós. Eu quero aprender, me instruir, entender o porquê de estar aqui, saber de onde vim, para onde eu vamos. A doutrina consoladora nos dá todo esse suporte, nos esclarece tudo. Não tenha dúvida, a doutrina é perfeita, né? O movimento em si, que somos nós, divulgadores da doutrina, é claro que somos falhos. Mas procuramos, dentro de certas possibilidades, também realimentarmos o bem e a luz, né? Nós que Juarez, um bom domingo para todos nós. Sérgio Juarez, muita paz, muita luz. Então vai depender disso exclusivamente da nossa vontade de aprendermos. O pensamento, a inteligência e a vontade são atributos do Espírito. E o que fizermos com ele, claro que vai por nossa conta. Nosso querido Delcio Bertoldi também com a gente. Bom dia. Valeu, Delcio. Muita paz, muita luz para todos aí, né? Então, o que estamos fazendo com o nosso dia a dia? Eu sempre comento, talvez domingo à tarde seja um domingo, um dos piores que tem para acompanharmos a televisão, principalmente aberta, né? Muita bobagem. A gente até consegue rir alguma coisa, se emociona um pouco, mas não aprendemos nada. Então, assim, temos aí... nós sempre criamos formas de pensamento. Isso é muito bom saber, né? Porque até então não nos detínhamos nesses ensinamentos mais altos. Não sabíamos o que fazíamos com a gente mesmo. Quando nós falamos em caridade com outrem, também temos que falar em caridade com a gente. Porque quando nós nos instruímos, estamos falando caridade com a gente. Estou aprendendo, realçando os ensinamentos do Cristo e exemplificando também para quem esteja ao nosso lado. Eu posso dar só o que eu tenho. Se eu não aprender, como é que eu vou esclarecer, às vezes, os nossos rebentos, as nossas crianças, os nossos netos, né? Aquele público, às vezes, que nos acompanha de algum lugar. Então, sejamos mais úteis na seara do amor. Deixa eu aumentar o nosso tempo. Nós temos uma música muito especial para tocar para vocês. Deixa eu ver aqui como é que... se eu vou conseguir tocá-la, porque é muito importante. Então, valeu, Delcio. Muita paz, muita luz também para todos aí, né?
Temos muitos textos. Hoje nós tínhamos aqui, era para ter o nosso querido Sidney Filagrana, ele ficou impossibilitado pelo trabalho dele, trabalho de campo. Então, mais provavelmente na próxima semana, estaremos organizando essa visita dele, né? Sempre um grande trabalhador nessa seara do amor, da paz, né? Que sempre contribui muito com o programa Aldeia Felicidade, e isso nos seus quase 16 anos também. Uma equipe maravilhosa. Acho que vocês conhecem a música, é especial. Coisas boas. A gente foi na época da pandemia. Ei, Querene, Daniel. O momento é de perguntas e dúvidas e queixas e medo e insegurança. Vai passar. Mas abasteça-se de fé. É como estamos passando agora. Também vai passar. Ricardo e Maria Nazaré pro Chico. Tudo passará. Se você tá respirando, continue acreditando. Não se entrega, não. Vai passar. Acredite, vai passar. Chore se for preciso e acredite. Vai passar. Vai passar, acredite, vai passar. Chore se for preciso e acredite. Vai passar. Vai passar, acredite, vai passar. Por favor, insista, não desista. Vai passar. A palavra tem poder, se você ora e crê, o milagre Orações todo dia, se né? fará. O planeta está conturbado. Precisamos todos orar. Flores morrem todo dia e às vezes esquecemos. Todo dia nascem flores. Em meio a toda essa magia é normal que a alegria se misturem com as dores. É difícil, é complicado olhar pra todo lado e não ver solução. Nossa querida Neuza Pereira. Bom dia, Neuza. Beijo grande para toda a família. Continue acreditando e não se entrega, não. Vai passar. Acredite, vai passar. Chore se for preciso e acredite. Vai passar. Vai passar, acredite, vai passar. Não insista, não desista. Vai passar. A palavra tem poder, se você ora e crê, um milagre se fará. Pega a mão de Deus, segura que depois a noite escura que o sol É maravilhoso. voltará a brilhar. Flores morrem todo dia e às vezes esquecemos. Todo dia nascem flores. Em meio a toda essa magia é normal que a alegria se misture Valeu, Neuza. com as dores. É difícil, é complicado olhar pra todo lado e não ver solução. Se você tá respirando, continue acreditando e não se entrega, não. Vai passar, acredite, vai passar. Chore se for preciso e acredite, vai passar. Vai passar, acredite, vai passar. Por favor, insista, não desista. Vai passar. Tudo passa. Vai passar, acredite, vai passar. Chore se for preciso e acredite. Vai passar.
isso aí, Lúcia. Coisas boas dentro de casa e orações, porque tudo vai passar. Você já pensou no Aldeia Felicidade? Paz e luz no seu lar. Indústria de Um pequeno intervalo enquanto preparamos aqui a mensagem do Divaldo, né? Também sempre muito especial. Vamos ver aqui. Preparadinha. Hoje dando tudo certo aqui também, né? Então vamos sempre realçar as belezas da criação de Deus. Tudo que vem de Deus é o bem, né? Tudo que não é bem é dos homens. Então veja bem o que nós podemos fazer. Estamos corrigindo as distorções, os equívocos do passado, e às vezes sofremos por causa disso. São consequências dos nossos atos. Sempre comentamos aqui, e você há de confirmar isso, porque injustiça na terra tem todo dia. E está vendo aqui o que está acontecendo no Brasil? Muita injustiça. Talvez injustiçados nenhum, né? Porque tudo é consequência do passado, inclusive com a nossa. Porque nós não temos a palavra karma na doutrina espírita, no Consolador Prometido, mas as consequências dos nossos atos. Nós não fomos bons no passado. Talvez tenhamos que passar por algumas coisas ainda, mas temos que fazer a nossa parte. Em cima do muro, todos sabemos, já é das trevas. Então, por que os maus se sobressaltam? Por que eles aparecem mal? Por causa do silêncio dos bons, né? Allan Kardec também é enfático nesse aspecto. O silêncio dos bons faz com que o mal apareça mais. Assim como a mídia, que só produz coisa ruim, senão não chama atenção. Eu sempre comento aqui, né? Aquela criança que ajuda um jovem, um senhor ou uma senhora a atravessar a rua, não é notícia. Né? Aquela sopa que o pessoal oferece toda noite em vários locais do Brasil, não é notícia. Né? Agora, assassinatos, isso está todos os dias nas nossas manchetes. E é isso que nós temos que evitar de ver, né? De absorver aquela energia ruim, porque nós criamos formas, pensamentos dentro do nosso lar. Né? Deixa eu estar chegando aqui, vamos à nossa mensagem do Divaldo, né? Vamos lá. 12 horas, música gaúcha de qualidade. Uma mensagem muito especial também. Felicidade. Paz e luz no seu lar. Prestemos atenção. Ordem de Deus. Ordem de Deus. Há em tudo uma ordem divina. Embora não a detectes, ela manifesta em tudo, expressando a sua origem no Criador. Em ti também se encontra presente, no corpo, na mente e na alma, Sente-se. regulando-te a vida e fomentando-a. Se consegues identificar-te com essa vibração que emana de Deus, haverá harmonia em tua existência, em tudo que realizas e com que estejas. Tens que buscá-la. Caso não a percebas e notes apenas insucessos, atrasos, desafios desanimadores. Todos estes aparentes percalços, todavia, trabalham juntos para o teu bem, o teu progresso. Não obstante se apresente o caminho por onde segues, pejado de abrolhos, aferra-te a certeza de que Deus é responsável por tudo e, a si mesmo, a ordem. Esse equilíbrio divino te conduzirá ao bem, conscientizando-te de que não segues ao meio. Sérgio de Pinho, bom dia. Te movimentas na correnteza da ordem superior, superarás tensões e amarguras, ansiedades e desgostos, porque esse hálito de Deus que a tudo e a todos vitaliza, manifesta-se em ti, e através de tudo aquilo que te diz respeito. Não te permitas resistir a essa energia envolvente e condutora. Coopera com estatuindo pelas soberanas leis, facultando que elas cooperem contigo, trazendo-te paz e abençoando as tuas horas.
Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. Voltando aqui também para a Cantina FM, depois dessa mensagem tão linda do Divaldo, Ordem de Deus. Nosso querido Araci Polidoro também com a gente, a Luana continua com a gente. Muito obrigado a todos vocês que estão vibrando, né? Irradiando nesse momento, porque a energia chegando para todos os cantinhos. Nós potencializamos esses fluidos que vêm do mais alto, direcionando para as pessoas que precisam. Vamos pensar nos nossos familiares, né? Que às vezes estão inabilitados de alguma forma, né? Por uma paralisação, às vezes um pouco mais séria, né? Nossos irmãos e irmãs que estão nos hospitais, mas em casa também acamados, os nossos irmãos que estão nos presídios, nosso pessoal que... Vamos orar pelas nossas escolas, né? Não as escolas em si, mas pelos professores, diretores, pelos alunos, porque é um lugar que de uma certa forma, né, atacado pelos obsessores, pelas trevas. Então precisa de muita oração nesses lugares, né? Porque, claro, eles querem atingir as nossas crianças, né? Denegrir, né? O ensinamento em si de uma forma mais útil, né? Para o crescimento moral e espiritual. Então eles atacam mesmo e colocam as ideias aí que não são nada boas, né? Então vamos orar por todos esses ambientes. Ao chegarmos no nosso local de trabalho, façamos uma oração. Mas não nos esqueçamos jamais de fazer o evangelho em nosso lar. É uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, porque nós sabemos que quando oramos em família, uma luz se acende. E essa energia ela é irradiada para todos os vizinhos, né, em todos os cantinhos. Então vamos ter essa responsabilidade de trilharmos os caminhos do amor, da paz e da luz, fazendo o que Deus, que Jesus nos pede, né? Que é abraçarmos pelo amor essa possibilidade divina de nos redimirmos, fazendo o bem, levando a luz, levando a mensagem solidificadora da paz. Vamos ver um texto bacana aqui? Deixa eu ver aqui, tem uns... Agora eu acho que deu, né? Estamos com o som meio atrapalhado. Eu gostaria de falar para vocês... É legal, né? Porque isso toca a todo mundo, falamos dos filhos. Uma mensagem muito linda que eu compartilhei a semana nas redes sociais. Recebi e compartilhei. Porque toca os nossos corações. Gustavo Moritz, lá em Navegantes, nosso querido Gustavo, amigo também de longa data, ele, o nosso Ratinho, o nosso Alcione, toda aquela equipe, Gustavo, leva um grande abraço para todos eles. Como falei já semana passada, também estou com muita saudade, né? Gravatá é um lugar especial para nós. Desde a infância, passamos lá, né, nesse lugar tão abençoado. Dizem que cada alma escolhe onde nascer. E se isso for verdade... Então os filhos escolhem suas mães como templos vivos de aprendizado, de acolhimento, de lapidação espiritual. A missão dos filhos não é apenas crescer, conquistar ou fazer um nome no mundo. Nossa querida Neuza Decre com a gente, bom dia, que Deus abençoe a nossa semana, amém. Valeu, Neuza, muita paz, muita luz, né? A missão dos filhos é também reconhecer o ventre que os gerou como uma escola silenciosa de amor e de renúncia. Porque antes de ensinar palavras, uma mãe ensina entrega. Antes de exigir passos, ela oferece colo. Antes de pedir algo, ela já deu tudo. E não importa quantas vidas venham, o elo entre mãe e filho permanece gravado nas linhas invisíveis da eternidade. Mesmo que a convivência seja breve, mesmo que os papéis se invertam, a alma sempre reconhece aquele olhar que um dia a embalou, aquela voz que orou em segredo, aquela presença que foi chão nos dias em que o mundo faltou. A missão dos filhos é seguir, sim, mas sem esquecer quem o segurou. É voar? Sim, mas lembrando de onde veio o primeiro impulso. É construir? Sim, mas carregando no coração o alicerce do afeto que foi colocado por mãos que muitas vezes sangraram em silêncio. Há filhos que vêm para cuidar das mães, outros para aprender com elas. Há os que voltam para reparar erros de vidas passadas. E há os que nascem apenas para amar e ser amados por elas. Seja qual for o destino, a missão dos filhos tem um ponto de partida sagrado. A mulher que lhes foi ponte entre o céu e a terra. E talvez só isso já valha toda a existência.
Eu lembrei agora que ontem participamos, né, num casamento de Rubi, do nosso querido Gino de Piné e a Sônia, maravilhoso, né? E a gente vê o que nasceu lá atrás. E eu comentei em determinado momento que essa história não começou quando eles casaram ou se conheceram, mas há mais de 100 anos, e muito mais talvez, porque lembramos do nosso querido Luigi de Piné, a mama, a Trude, também o Ladercio e a Dona Júlia, os pais deles, né? Quase lá com os seus 100 anos. Então veja como tudo começa, e como Deus estabelece a sua maneira de fazer com que a gente aprenda pelo amor, né? Que nossos filhos vão crescendo, vão nascendo, como está aqui nessa mensagem tão linda, porque às vezes nós prejudicamos alguém sobremaneira no passado, e o recebemos como filho, como filha, e damos tudo que nós podemos, sangrando, como diz o texto, né? Às vezes, para poder dar tudo de bom, de melhor, orientando no caminho da paz e da luz. Então vamos compreender a dádiva divina e pela gratidão expressarmos cada vez mais isso que nós sentimos dentro de nós, né? Nós temos aí filhos, filhas, netos, para realçarmos a beleza do amor de Deus por cada um de nós, né? E até perante os que nos antecederam na grande viagem à pátria espiritual, vamos agradecer. Tivemos a oportunidade de conhecê-los. Sentiríamos saudades de alguém que a gente não conhece? Claro que não. E essa saudade é salutar. Não pode ser com desespero, com revolta, porque o encontro é inevitável. Somos espíritos imortais, a caminho de uma luz maior, a caminho dos ensinamentos do Cristo, para sermos também bons pastores. Veja como é lindo sermos essas pequenas luzes, a começar em casa. Comece orando, comece com o Evangelho, porque as palavras até elas influenciam, mas é o exemplo que arrasta. Não falem a seus filhos, vão à missa, vão ao culto, vão à reunião espírita. Não, vamos, meus filhos, nós vamos. Nós seremos exemplos, né, porque arcaremos com as consequências dos nossos atos, boas ou não. O que você está esperando para ser mais útil, né? O que estamos esperando para realçarmos as belezas da fraternidade, da paz, da luz, essa energia radiosa que é a presença do Cristo? O que vem de Jesus é só coisa boa, né? Nós temos hoje aí espíritos trevosos, encarnados e desencarnados, combatendo Jesus. São inimigos de Jesus. Se são inimigos dele, são inimigos do bem. Porque Jesus é só amor, é só luz, é fraternidade, né? Qualquer um que seja contra Jesus é, infelizmente, ainda pertencente a um quadro que não se transformou nos bons. Porque o Chico, ele evitava falar maus, ele dizia aqueles que não são bons ainda. Porque inevitavelmente é lei divina que se tornarão perfeitos. Mas claro que consequências advirão. Eu estou fazendo mal para alguém hoje, eu arcarei, talvez não esteja vislumbrando nesse momento. Mas naquele momento, eu maledicei, eu fiz alguma coisa ruim, eu prejudiquei alguém, no momento aquelas energias obscuras, né, já adentrarão, macularão meu espírito, né, já mancharão meu espírito. E as consequências disso são inevitáveis. Na maioria das vezes são doenças, talvez não nessa existência, mas em outras, quando esteja mais preparado. Por isso que aquela lição número 1 que lemos hoje, fala às vezes de crianças já com dificuldades. E nós olhamos com aquilo como uma tragédia. Mas para o espírito é uma bênção, é uma luz, é uma energia radiosa que toca os corações. Está pagando os seus débitos. Isso é muito bom, né? Bom dia, Papi, está dizendo a Regi, muita paz, muita luz. Valeu, Regi, beijo grande. A Marceli Zermiandi, bom dia, flor do dia. Bom dia, Marceli, muita paz, muita luz. Então isso depende de cada um de nós, essa energia que estamos recebendo. Então, mais um texto legal? Quando nós falamos assim, essas lições que vêm dos nossos irmãos mais experientes, como Chico Xavier, né, comentei para alguns no início, talvez alguns não saibam, né? Mas Chico começou o seu trabalho na Terra já bem lá atrás, né? Como Isaac, depois Daniel, foi João Evangelista, né? Entre essas encarnações também foi Francisco de Assis, foi René Descartes, mas também teve outras encarnações como Santo Antão, São Gastão, né? E depois Allan Kardec, e floresceu entre nós aqui, contemporâneo nosso, como Chico Xavier. Esse trabalho maravilhoso nos dá os exemplos necessários para que não precisemos passar pelas mesmas coisas. Vamos então absorver esses ensinamentos? O poder das trevas. Visitamos o Chico e enquanto conversávamos, uma de minhas irmãs conseguiu anotar o que aqui transcrevo. O povo subestima o poder das trevas e elas vão entrando. Os espíritos das trevas têm uma hierarquia quase perfeita. Eles me criaram todos os tipos de dificuldades possíveis e imagináveis para que eu parasse com a mediunidade. Certa vez, Emmanuel me disse,
Você será testado de todo jeito. Nós também. Penso muito antes de sair de casa porque nunca sei o que vai acontecer. Muitas vezes eles improvisam na hora. Parece que ficam esperando eu dar um tropeção para acabarem de me empurrar. Certo dia levei um tombo, caí de costas, batendo fortemente a cabeça. Quando ia querer reclamar, ouvi Emmanuel dizer-me: agradeça. Como? Agradeça. Ainda no chão, procurei levar um pouco a voz e disse: obrigado, meus irmãos, muito obrigado. No caminho de volta para casa, perguntei a Emmanuel: por que o senhor me recomendou agradecer? Porque se você se irritasse, emitiria vibrações quase iguais às deles, e eles ficariam com mais força. Do livro Kardec prossegue, do Adelino Silveira, um grande amigo do Chico, né, que escreveu um livro, Kardec prossegue, falando justamente da reencarnação de Kardec como Francisco de Paula Cândido Xavier, Chico Xavier. Então essas lições são importantes. Não reclamemos, não esbocemos reações das coisas ruins pela forma gramática da revolta. Não, vamos pedir a Deus o que essa situação está querendo me ensinar. Para que ela está acontecendo? Talvez de novo, porque na primeira eu me revoltei, não aprendi aquela lição. Então vamos todos juntinhos, né? Abraçarmos esses ensinamentos. Como eu falei, uma página do Chico já nos dá sustentação, às vezes para a vida inteira. Agora imagina 550 livros, né? E é só vontade de aprender. Temos aí em PDF à disposição nas redes, né? na internet, mas também eu falo, todas as casas espíritas, temos esses livros. A nossa é pequenininha, num cantinho assim, mas temos livros para estudar 50, 60 anos, isso eu garanto. Sabe? Nós pegamos um livro, lemos em um mês, mas vamos estudar? Vamos. Aí levamos um ano para estudar aquele livro. E assim são muitos. Vamos, então, nos determos nisso que vem do mais alto. Essa lição do mais alto. Vamos lá. A mesa está recheada, então nós temos que levar adiante esses ensinamentos, né? O que nós vamos aprendendo, mas não temos, talvez, a capacidade de abraçar e decorá-las todas, nós levamos através desses textos maravilhosos, desses espíritos maravilhosos, a serviço de Jesus e por todos nós. O Chico Xavier, para ter uma ideia, com 5 anos, ele tinha todo o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeça, na sua mente. Ele lembrava dos últimos 40 mil anos dele. Então, depois de Jesus, João Batista, Chico é o espírito mais evoluído que já esteve aqui na Terra, que está na Terra, vinculado ao nosso orbe, está nos ajudando. Reencarnará de novo daqui a 100 anos. Agora está colaborando com Emmanuel, que reencarnou no ano 2000. Está agora com 25 anos, começando o seu trabalho, né? Allan Kardec disse isso no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces espíritas. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expressão à sua perversidade. Regi grava aqui, nosso bom dia, Pávio. Bom dia, Regi, beijo grande. Também para todos aí, né? Muita paz, muita luz. Para os afastar, não basta pedir-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma para evitar os maus espíritos. Então, maus pensamentos são inevitáveis. Nós temos 70, 80 mil pensamentos por dia. Como fazê-los? Vamos seguir os ensinamentos da Neivan, lembra? A descarga virtual. Vamos trocá-los por pensamentos positivos. Façamos uma oração nesse momento. Pensamos negativamente de alguém? Vamos imaginá-los em luz. Porque aquilo que nós damos, nós recebemos de troca, né? Vem em troca. Não fazemos nada aos outros, nós só fazemos para nós. Então vamos cuidar com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas colocações, com os nossos afazeres. Vimos alguém precisando de ajuda? Talvez alguém muito triste? Vamos chegar, dar um sorriso, um abraço? Vamos chegar mais pertinho, né? Muita paz para todos que estão seguindo a gente nesse momento. Vamos compartilhando. A Regi, no domingo que vem, estará aqui conosco, né? É muito bom sempre tê-la aqui. Beijão, Regi, para ti, para todo mundo aí, né? Família, os 4 filhos, né? E o nosso querido Jucinei, muita paz, muita luz. Beijo para todos eles. Vamos ver como é que está o nosso tempo. Temos aí, mas temos mais uma música especial hoje, com a Elizabeth Lacerda. E uma coisa, o que é notório, né? O que os nossos apegos à materialidade é o que denota a nossa situação espiritual. Por isso a necessidade de aprendermos, de nos instruirmos, de entendermos o que nós somos. Eu estou Zeca, você está como está, mas nós somos muito mais, né? Temos uma bagagem construída ao longo de milhões e milhões de anos.
E a nossa diferença para Jesus é muito grande. Eu vou dizer assim, me atrever a falar que a diferença de nossa para Jesus é como nossa ainda para o nosso irmãozinho animal, que também está evoluindo, e que será humano, e que será anjo como é Jesus, um arcanjo, né? Então todos nós temos essa possibilidade, mas apressar o passo é por nossa conta. Isso eu sempre comento, né? Vamos começar a aprender hoje? Vamos nos instruir hoje? Para quem está aqui na região, daqui a pouquinho às 9h30, nós temos a exposição do Evangelho. É meia hora na Casa Espírita, Caminho de Luz. Então, aos domingos de manhã, é difícil nós termos alguma coisa assim, e nós temos aqui em Rodeio, né? Mas você pode nos acompanhar também, nós temos estudos virtuais a segunda e quarta. Estudo da terça e quinta na Casa Espírita. O Evangelho quinta e domingo. Então, estamos aí, né, procurando levar esses ensinamentos para todos os cantinhos. Basta a vontade de aprender. O apego às coisas materiais é sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens desse mundo, menos compreende a sua destinação. Eu li isso aqui no início do programa, fiz questão de repeti-los, porque, claro, muitos chegam depois, então é importante frisarmos esses ensinamentos. Simples, são poucas palavras, uma frase só de Allan Kardec, mas que aponta o caminho da nossa felicidade. Da nossa felicidade. Porque às vezes nós temos entes queridos em que não é o amor que está se estabelecendo, mas o apego. Não queremos perdê-lo. Então, para ser feliz, só se estiver pertinho de mim. Longe de mim não poderá ser feliz. Isso é apego, não é amor, né? Então vamos calcular as nossas possibilidades de nos instruirmos para catalogarmos esses ensinamentos no mais alto e sermos também espíritos mais felizes. Às vezes nós nos perguntamos como temos certeza, né, que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, porque, eu sempre comento aqui também, não precisa se aprofundar muito para ter essa certeza. Kardec usou um método científico? Sim. Ele analisava as mensagens espirituais como um químico analisa uma substância, com rigor, comparação e repetição. Quando o espírito dizia algo, Kardec buscava a confirmação de outros espíritos sérios por médios diferentes e em cidades distintas. A concordância no ensino dos espíritos é a condição essencial da veracidade. Então não foi um espírito só, não foi um médium só que trouxeram o Consolador, foram milhares. Um só espírito pode se enganar, mas se vários espíritos sérios dizem a mesma coisa, sem contato entre si, aí sim temos base segura, o ensino universal. O Espiritismo é a ciência do invisível, construída com o método do visível, observação, análise e consenso. Fé raciocinada não é opinião, é estudo, repetição e confirmação. Nós temos um desfile hoje aqui, né, dos colonos e agricultores, dos motoristas. O Espiritismo não nasceu de revelações isoladas ou dogmas misteriosos. Kardec deixou claro que a doutrina só se sustenta quando há concordância universal, espírito crítico e método. É por isso que ele dizia: o espírito marcha com o progresso e jamais será superado pela ciência verdadeira, pois ele mesmo é ciência em essência, só que voltado ao mundo invisível. Então, muitas coisas científicas, médicas, que a Grande Luiz nos trouxe lá em 1943, 1950, só foram oficializadas pela ciência agora, no ano 2000, em 88, em 2020. Né? Então, veja bem como a coisa está acontecendo. Oi, vovô, um abração, a Regi lá, né? Então, com o Enzo, o Arthur, a Ayla e a Mabel, um beijo muito grande para todos aí. Beijo grande, Regi. Muita paz, muita luz. Muito bem. Nós vamos ouvir uma música também muito especial com a Elizabeth Lacerda. Eu sei que a maioria das pessoas conhecem, mas a letra é maravilhosa e uma vibração espetacular. Que fique com vocês, porque como é que nós estamos? Cheios de alegria. Tem o que a Regi falou também lá, e vocês também em casa também estão falando, vocês que nos acompanham nesse momento, cheios de alegria. É isso que nós temos que dar para quem esteja ao nosso lado, né? A nossa alegria, a nossa contribuição, a nossa energia positiva, a irradiação que faz com que as pessoas se sintam melhor quando nós chegamos. Vamos ver a música então? Vamos lá. Beijo grande para todos, obrigado mais uma vez por fazerem parte do programa Aldeia Felicidade. Valeu, Luana, Regi, beijão pra todos aí. Domingo que vem juntinhos aqui, né? Imagina sentado aqui. Né? Também os nossos amigos espirituais, né? Os que nos antecederam nessa grande viagem. A nossa luz também.
Sintam. Valeu, Lúcia. Muito cheio de alegria. É isso aí. Beijão, Lúcia, para ti, São Paulo, para todos que estão nos acompanhando nesse momento. Vamos compartilhando. Compartilhe, é legal. E entre no YouTube também, Zeca Grava, o programa Aldeia Felicidade. Se inscrevam. É uma ferramenta a mais, né? Lá tem o programa Aldeia Felicidade e as mensagens da semana. Muita coisa boa. Está no meu Face também. Imagens maravilhosas. Mais do que eu posso ser. Então me rendo nos braços de Jesus. Valeu, Regi. Bom dia, Zecão. Ah, então é o Enzo, né? Valeu, Enzo. Beijo grande. Me faz andar sobre mares tempestades. O amor te ama. Todos vocês, né? Todos vocês que nos acompanham também. Vão deixando esse amor crescer, né? Nos pulverizando. Assim como Jesus nos ama a todos, né? E Emmanuel dizia que Deus ama todos nós, mas ama os vermes também. Porque é do átomo ao arcanjo. A caminhada é longa, é inevitável. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo E espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Vamos chamar Jesus. Neste momento tudo se Transforma Me sinto forte ao lado dessa luz, É tanto amor, consolo e esperança então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares Tempestades, Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama, mais do que eu posso ser. Ele sabe onde chegaremos. Jesus me ama, mais do que eu posso ser. Beijo muito grande, uma semana muito abençoada. A gente se vê domingo que vem, aqui no programa Aldeia Felicidade. Beijo, muita paz, muita luz. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Beijo grande.